Olá, meus caros alunos e minhas caras alunas da turma presencial. Você agora vai assistir uma aula online por conta da situação do Covid-19. Você verá nesta aula da turma online a referência a uma outra turma que não a sua. Não se preocupe, a turma online está fazendo o curso ao mesmo tempo que vocês. Portanto, a aula está atualizadíssima e o conteúdo da aula mantém o altíssimo padrão do Legale. Boa aula para você! Olá, minhas caras alunas e meus caros alunos da turma 7 da pós-graduação online em Direito e Processo de Trabalho do Legale. Bem-vindos à nossa aula de número 45. Na nossa programação, essa aula de 45, a gente já vai falar de competência e vai falar de competência do seu trabalho, mas antes eu preciso terminar um pouquinho do material da aula de número 44, um tema importante relativo às nulidades processuais. Não é? Lá no finalzinho da aula 44, eu fiz uma pequena introdução para vocês dizendo que as nulidades processuais são aquelas situações que impedem o processo de produzir os seus efeitos ou então que retiram os efeitos já produzidos, não é? Mas que só há nulidade e o conceito de nulidade está intrinsecamente ligado ao conceito de prejudicialidade. Aliás, só saindo um pouquinho aqui do tema processo do trabalho, vocês devem ter visto isso naquela discussão que nós tivemos no processo penal e que foi parar no Supremo Tribunal Federal sobre a questão do delatado falar em razões finais depois do delator no processo penal. Todo mundo sabe que no processo penal o momento mais importante de defesa do réu são as razões finais, e não a defesa propriamente dita, porque a defesa prévia ela é meio que só uma pequena introdução. A grande defesa do réu são as razões finais. E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que o réu delatado ficava numa situação prejudicada quando ele falava depois, ao mesmo tempo que o delator, que ele deveria falar depois. Esse foi o entendimento introdutório aí do STF a respeito do tema. Mas aí o que aconteceu? Surgiu a grande questão. Em todos os casos? Não, em todos os casos não. Só naqueles em que ficar demonstrado que houve prejuízo à defesa. Quer dizer, este fato de falar depois do delator prejudicou o delatado. Por quê? Porque a sentença veio baseada em algum argumento trazido pelo delator nas suas razões finais. E sobre esse argumento o delatado não pôde falar. Certo ou errado, eu não vou aqui me interferir, porque eu não dou aula de direito processual penal, mas é um bom exemplo para retratar o que eu estou dizendo para vocês. Quer dizer, a nulidade até há, mas a nulidade tem que vir acompanhada da ideia de prejuízo. Ok? Prejuízo é um elemento integrante e essencial da nulidade e no processo do trabalho não é diferente, embora o processo do trabalho tenha regramento próprio e diferente do processo civil. Vamos dar uma olhadinha aqui no material? O processo do trabalho tem regramento próprio, né, que está nos artigos 794 a 797 da CLT. Não é? E as características são prejudicialidade, convalidação ou preclusão, economia ou aproveitamento e também a questão do interesse. Vamos lá. Como nós já dissemos, o ato processual não contém uma finalidade em si mesmo. Ele existe para que um efeito seja alcançado. Portanto, a ausência da prática do ato ou a sua prática de forma irregular não será considerada como nulidade se desses vícios não houver nenhum prejuízo às partes. Artigo 794 da CLT. Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. Bom, muito bem. Então, meu amigo, minha amiga, meu caro aluno, minha cara aluna, quando você estiver arguindo num processo trabalhista a existência de uma nulidade, a primeira coisa que você deve fazer, obviamente, é relatar a prática do juiz.
contrária à forma prevista em lei. Lógico, se o juiz não fizer nada contrário à forma prevista em lei, não há, obviamente, nulidade. Mas então ele fez algo contrário à lei. Você tem que mostrar isso. Olha, ele fez aqui. Em seguida, o que você tem que fazer? Demonstrar no processo qual o prejuízo que isso causou. Não é? O prejuízo que essa prática causou. Por quê? Porque a prejudicialidade, eu vou repetir, é elemento integrante da nulidade. Sem prejudicialidade não há nulidade, ok? Bom, muito bem. Acontece, então prejudicialidade está visto. Agora a gente vai falar de um dos elementos mais característicos mesmo do processo do trabalho. Por quê? Porque nós aprendemos lá com o professor de Direito Civil, Processo Civil, que o ato nulo não produz efeitos, que o ato nulo não se convalida. Mas no processo do trabalho, o ato nulo se convalida, não é? Porque o artigo 795 diz que as nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes na primeira vez que tiver que falar em audiência ou nos autos. O que significa que um ato nulo, manifestamente nulo, praticado no processo, e a parte não manifestou, não arguiu essa nulidade na primeira vez que tinha que falar, ela não pode arguir depois e o juiz não pode declarar. Se ela não pode arguir depois e o juiz não pode declarar, aquele ato se convalida. Embora nulo, ele se convalida e ele vai produzir efeitos. Então vamos pegar um exemplo muito tranquilo aqui. Muito comum. Não tão comum assim, mas que, enfim, acontece com uma certa frequência. Né? Então, o advogado está lá, ouviu uma testemunha, ele requer ao juiz a possibilidade de ouvir uma segunda testemunha. E aí o juiz diz, não, indefiro, desnecessário. E isso está em audiência, o advogado tem ali um momento para falar, nós já vamos discutir qual é esse momento, e o advogado não fala nada. Ah, tá bom, tá. Aí vem a sentença. A sentença vem e diz assim, olha, a prova dos autos é muito frágil. Né? A parte tinha que fazer uma prova robusta. E não fez uma prova muito frágil. Aí, a parte recorre ao tribunal e diz assim, ó, tribunal, eu tinha prova robusta para fazer, mas o juiz não indeferiu, cerceou meu direito de defesa. E eu lá no tribunal vou olhar a ata e vou falar, cerceou mesmo. A parte tinha testemunha para ouvir, o juiz não ouviu. Cerceou. Né? Prova. Depois fala que a prova é frágil. O juiz só pode indeferir. Quem vai dizer isso para vocês é o professor Rogério, que vai dar aula de audiência. Mas quando eu dou aula de audiência, eu digo isso. O juiz só pode indeferir quando ele está convencido do fato. Então o juiz não pode indeferir uma testemunha e depois julgar dizendo que a prova não existe ou que a prova é frágil, que não convence. Ora, se a prova é frágil e não convence, ele tivesse ouvido a outra. Mas isso é conversa para outro dia, para outra hora. Acontece que eu olho lá e falo assim, o juiz, ele indeferiu mesmo, ele cerceou mesmo esse direito aqui, não podia ter feito isso não, tá errado isso aí. Né? Vamos consertar. Mas aí eu continuo lendo a ata e eu vejo que o advogado não falou nada, a parte não falou nada, ninguém arguiu a nulidade. E aí eu digo, meu amigo, está preclusa a sua oportunidade de arguir essa nulidade. Ou, dito de outra forma, a nulidade está convalidada. Então, é um cerceamento de defesa que produz efeito e a parte perdeu mesmo o processo por causa daquilo. Né? Então, o artigo 795, vamos para o material aqui, o artigo 795 diz assim, as nulidades não serão declaradas, senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez que tiverem que falar em audiência ou nos autos.
Então, muita atenção a esse artigo, pode voltar para mim, esse artigo 795 da CLT. Pode voltar para mim, por favor. Muito bem. Então, veja bem, quando a lei diz não serão, o verbo está em positivo, não serão. Então, eu, juiz, não posso declarar nulidade, mesmo que eu queira, porque a lei me proíbe, as nulidades não serão declaradas. Combinado, gente? Então, essa expressão é fortíssima, né? Bom, aí, duas perguntas vêm do artigo 795. A primeira é, quando é a primeira vez? A primeira vez que tiver que falar em audiência ou nos autos. Quando é a primeira vez? E a segunda deverão ser arguídas. Como eu devo arguir? Estas são as duas perguntas fundamentais do artigo 795 da CLT. Bom, vamos lá. Fora da audiência é mais fácil. Se acontece uma nulidade do processo fora da audiência, a primeira vez que o juiz abrir prazo para você falar no processo, seja sobre aquele assunto ou não, né, é aquele momento em que você tem que arguir a nulidade. Vamos supor, o juiz designou perícia e determinou que o perito informasse com 5 dias de antecedência o dia e hora da realização da vistoria, não é? E você, advogado do reclamante, está lá, tem que ser informado do dia e hora da realização da vistoria, porque você vai acompanhar a vistoria. E de repente você recebe lá uma publicação, 2, 3, 4 meses depois, manifeste sobre o laudo. Que laudo? Eu estou esperando o perito me avisar o dia da vistoria e agora já vem com o laudo pronto? Então, o despacho é, diga sobre o laudo. Então você pegou ali o processo e viu que o perito esqueceu de avisar o dia da vistoria. Certo? Você então tem que vem perante Vossa Excelência e atenção à respeitável decisão de folhas tal, manifestar-se nos seguintes termos. 2 pontos. 1. Primeiramente, ou preliminarmente, ou inicialmente, o laudo é nulo. O perito tinha que intimar o dia e hora da vistoria e não intimou. E eu não participei. Isso violou o contraditório. Então o laudo é nulo. Ponto. 2. Caso assim não entenda Vossa Excelência pelo princípio da eventualidade, vem aí, você vai dizer, vai manifestar o mérito do laudo. Mas era ali. Só que aí o que o advogado faz? Ele faz assim, ele olha o laudo. Esse laudo tá bom para mim. Mesmo sem o perito me avisar, esse laudo tá bom para mim. Então o que ele faz? Não argue a nulidade. Vem perante Vossa Excelência concordar, faz bem grande assim, concordar com o laudo pericial. A reclamada faz uma impugnação qualquer, o juiz despacha, diga o período sobre a impugnação da reclamada. Aí o perito, na resposta à impugnação, fala assim, na verdade a empresa tem razão, o laudo é negativo. Aí você é intimado, você advogado reclamante é intimado, fala assim, mas é nulo porque ele não disse o dia e a hora? Não, filho. Porque essa já não é mais a primeira vez. Na primeira vez que você teve para falar no processo, você não falou nada. Ok? Então, lembra o que eu disse? A nulidade tem que ser discutida antes do mérito. Então, antes de você saber se o laudo é bom ou é ruim para o seu cliente, se é nulo, você tem que falar que é nulo. Né? Então, olha só, o juiz nomeou para fazer uma perícia médica de ortopedia, você tem uma alegação de tendinite, né? Ortopedista. Ele nomeou um oftalmologista. Você acha que isso é nulo? Há uma discussão se é nulo ou não. E eu não vou entrar nessa discussão. Quem vai dar aula de prova pericial é o professor Rogério. Então, ele que vai tratar disso. Eu entendo que não é nulo, mas você entende que é, e muitos juízes entendem que é. Fazer uma perícia de ortopedia,
preciso logo de um ortopedista e não um oftalmologista. Tá, mas você, advogado, intimado desta nomeação, para apresentar quesitos, você apresenta quesitos e não fala nada. Quando vem o laudo vem negativo. Não tem a tendinite. Aí você diz, mas é nulo, porque tinha que ser um ortopedista. Não, senhor. Você soube que ele era um oftalmologista lá atrás, quando você foi intimado para apresentar quesitos. Lá foi a sua primeira vez para arguir essa nulidade. Então, se essa matéria vier ao tribunal e eu for o relator, por exemplo, eu vou dizer assim, nem vou entrar no mérito se é nulo ou não um laudo feito por um médico que não é especialista. Por quê? Precluiu, tinha que ter arguído lá quando teve a primeira vez de falar nos autos. Mas essa parte, tudo bem, eu acho que todo mundo aí está entendendo bem. O problema é a primeira vez que tiver que falar em audiência. Porque na audiência não tem um momento na lei que vai te definir a primeira vez, a não ser em razões finais. Ou seja, a lei, a CLT, não estabelece um momento que o advogado fala. Certo? Então, como se fazia na época que eu advogava, 30 anos atrás? Como é que se fazia? Eu, advogado, quando eu era advogado, eu falava assim, excelência, pela ordem, peço a palavra. E o juiz dizia assim, agora indefiro a palavra, não é o momento do advogado falar, ou defiro a palavra. Dependendo da situação. Ora, se o juiz dissesse, indefiro a palavra, então minha primeira vez ainda não foi, eu não tive a palavra. Quando o juiz dizia, defiro a palavra, aí eu dizia, estou com a palavra? Sim. Vem manifestar a nulidade, tarará, e aí eu fazia a manifestação. Porque aquela passou a ser a primeira vez. As audiências eram mais formais. Hoje em dia, pelo que eu vejo, pelo que eu sei, pelo que eu ouço, as audiências são muito mais informais. Mesmo eu, quando era juiz de vara, os advogados já não pediam mais a palavra, já começavam a falar, às vezes até junto comigo, né? Então, essa formalidade foi se perdendo, não é? Muitas vezes o advogado fala e o juiz não registra. Então, se o advogado fala e o juiz não registra, é porque ele não deu a palavra, não é? Quando o juiz lhe der a palavra, seja, por exemplo, para reinquirir uma testemunha, estou lhe dando a palavra. Eu estou com a palavra? Sim. Excelência, eu estou com a palavra? Sim. Sendo esta a primeira vez que tem oportunidade de falar em audiência, vem manifestar a nulidade pelo que aconteceu lá atrás. Por quê? Porque você não pode falar antes. Tá certo? Então, assim, a minha dica é, aconteceu a violação ao direito ao seu cliente, que você entende que aconteceu, fala, excelência, pela ordem, peço a palavra. Se o juiz diz, concedo a palavra, se diz, eu estou com a palavra, aí você fala. Se o juiz não te der a palavra, em nenhum momento, tem um momento da audiência em que ele é obrigado, por lei, a te dar a palavra. Quando chega em razões finais. Razões finais são 10 minutos para o autor, 10 minutos para o réu. Obrigatório. Aí você, advogado, seja do autor ou do réu, lá em razões finais, vai consignar. Sendo esta a primeira vez em que me foi concedida a palavra, durante a audiência, vem arguir a nulidade por isso. Ok? Agora, se o juiz te deu oportunidade de falar antes, na audiência, e você falou outras coisas e não falou isso, em razões finais, não adianta falar, porque precluiu. Porque razões finais não é mais a primeira vez, já é a segunda, a terceira, a quarta, sei lá. Ok? Então, o advogado, seja do reclamante ou da reclamada, tem que estar muito atento. Na audiência, ocorreu uma nulidade na audiência, a primeira vez que você tiver a palavra, fala. Eu recomendo até que você peça a palavra. Se o juiz te der,
Já é agora. Se o juiz não te der, fique atento. Quando ele te der a palavra, essa é a primeira vez, essa é a hora de falar. E se não falar, preclui. Você vai dizer assim, Antero, você acha isso certo? Não. Mas eu não tenho que achar nem desachar nada, porque é isso que está na lei. E a jurisprudência é assim. Então, não adianta, né? Eu aprendi, eu estudei que o ato nulo não produz efeito. Se ele é nulo, é nulo. Acabou. Tudo que vem depois é nulo. Mas no processo de trabalho não é. A parte tem que arguir. Então, você tem que ficar atento a primeira vez. A outra pergunta que sempre se faz é, como eu manifesto essa nulidade? Qual é a forma pela qual eu manifesto esta nulidade? Bom, a lei não estabelece. Vocês viram o artigo 795. O artigo 795 fala apenas do momento. E diz, a parte tem que manifestar, mas não diz como. Bom, se não diz como, qualquer forma deve ser admitida. Este é o meu entendimento. Se a lei não estabelece a forma, qualquer forma deve ser admitida. Os usos e costumes cunharam uma expressão, inicialmente a expressão era protestos antipreclusivos, que com o passar dos anos virou só protestos. Quando eu advogava, 30 anos atrás, a gente dizia, excelência, requeiro que fiquem registrados os meus respeitosos protestos antipreclusivos. Com o passar do tempo, o advogado fala, protesto! Né? Veja como mudou a audiência, né? Nesses 30 anos. Protesto! Né? Então, eu dizia, excelência, requeiro o registro dos meus respeitosos protestos antipreclusivos. Então, assim, e a maioria dos juízes põe na ata, protesta e acabou. Alguns juízes dizem, não, isso não existe. A lei não estabelece o protesto. Não, ela não estabelece. Ela não estabelece nada. Ela não estabelece nem protesto, nem sapateado, nem grito piuí. A lei não estabelece. Se a lei não estabelece, o juiz não pode impedir o uso de uma determinada forma. Principalmente uma forma que é amplamente reconhecida na jurisprudência, não só dos tribunais regionais, mas também do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho tem jurisprudência de monte, tratando da preclusão quando a parte não manifesta protestos. Ou seja, a jurisprudência reconhece a figura do protesto como sendo apta a impedir a preclusão do 795. Então, os juízes, desembargadores e ministros do Brasil inteiro reconhecem o protesto como uma figura apta a impedir a preclusão. E Vossa Excelência ali naquela vara diz que não. Ah, faça favor. Não é? Se quer, Sua Excelência pode dizer assim, né? Registrando meu entendimento pessoal no sentido de que não há validade jurídico-processual nesta figura, o advogado registrou seus protestos. Pronto. Ressalva aí a sua integridade intelectual, filosófica, acadêmica, mas põe a desgraça do protesto na ata, porque senão o tribunal depois vai reconhecer que teve preclusão. Agora você que é advogado, a minha sugestão é o seguinte, o juiz não quer por protesto? Tá bom, isso aconteceu comigo quando eu era advogado. Isso não tem problema. Registre, por gentileza, registre na ata o seguinte, nos termos do artigo 795 da CLT, sendo esta a primeira oportunidade que a parte tem de arguir a nulidade do processado, vem registrar o cerceamento de defesa pelo indeferimento de sua testemunha. O efeito é o mesmo. Né?
Eu não pus, mas você ainda pode falar assim, já que Vossa Excelência entende que a palavra protesto não é suficiente para tanto. Não é? Porque aí você não está protestando, você está manifestando a nulidade. Pronto. Ok? Mas o fato é, não é necessário usar a palavra protesto. Não é necessário. Mas é permitido e fica mais fácil. E é mais fácil para o juiz, e é mais fácil para o datilógrafo da audiência, que hoje se chama secretário, na minha época era datilógrafo. É mais fácil para o tribunal, é mais fácil para todo mundo. E é lícito, porque a lei não estabelece forma. Se a lei não estabelece forma, qualquer forma é possível. Ok? Então são essas as considerações que eu teria a fazer a respeito disso. Ademais, vamos lembrar aqui o princípio da economia processual. Né? A CLT estabelece que a nulidade não será pronunciada se for possível suprir a falta ou repetir o ato, e que o juiz ou tribunal, ao declarar a nulidade, tem que dizer a que atos se referem. Nem sempre uma nulidade prejudica tudo o que vem depois. Às vezes prejudica, mas nem sempre. Se não prejudica, não é preciso repetir tudo o que veio depois do ato nulo. O juiz pode determinar que seja repetido somente aquele ato. Ok? O Código de Processo Civil tem previsão até para que o tribunal produza a prova que o juiz de primeiro grau incorretamente indeferiu. Mas a Justiça do Trabalho, eu não sei na Justiça Comum, não vou afirmar porque eu não sei. Mas na Justiça do Trabalho, essa prática, essa possibilidade não tem sido observada. Não é? Os tribunais anulam e mandam o juiz de primeiro grau repetir o ato. Mas, assim, em princípio, haveria até a possibilidade de se produzir a perícia, responder a um quesito que não foi respondido, ou ouvir uma testemunha, já em sede recursal. De qualquer maneira, não é a prática da Justiça do Trabalho, mas o fato é que, vamos supor que há uma nulidade na audiência, e depois da audiência teve a perícia, mas a nulidade da audiência não invalida a perícia, então o juiz não precisa mandar refazer a perícia, só refaz o ato da audiência e assim por diante. E por último, o que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é que, além de demonstrar prejuízo, a parte não pode ter dado causa à nulidade. Não pode ser ela a causadora da nulidade. Né? Porque o artigo 796 diz que a nulidade não será pronunciada quando arguída por quem lhe tiver dado causa. Quem deu causa à nulidade, seja por dolo ou por culpa, por negligência, imprudência, imperícia, não pode depois dizer que o processo é nulo por causa daquilo. Né? O direito não permite que a parte se beneficie de sua própria incúria ou de sua própria torpeza. Não é? Então, quando ela gera nulidade, não pode depois dizer que é nulo. Não é? E isso está previsto também na CLT. Então nós temos que ter a prejudicialidade, o interesse, a economia e principalmente a não convalidação ou a não preclusão da discussão desse tema, né, que estão nos artigos 794, 795, 796 e 797 da CLT, cuja leitura e estudo eu recomendo bastante. Ok, pessoal? Muito bem. Entrando agora no tema desta nossa aula número 45, não é? A terceira aula do direito, do módulo de direito processual, a gente vai falar de competência da Justiça do Trabalho. Vamos dar uma olhadinha no material que eu preparei para vocês, ok? Competência da Justiça do Trabalho. Nós temos aí 2 aulas para tratar deste assunto. E eu gostaria de começar relembrando aos senhores que competência é o limite da jurisdição. Para a fixação destes limites, o direito processual utiliza 5 critérios, em razão da matéria,
em razão da função, em razão do local, em razão da pessoa e em razão do valor da causa, não é? O processo do trabalho usa estes três, em razão da matéria, da função e do local. E nós temos uma hipótese, uma única hipótese de fixação de competência da justiça do trabalho em razão da pessoa. E não temos nenhuma hipótese em razão ao valor da causa. Então, está escrito aí embaixo, o processo do trabalho utiliza-se apenas dos três primeiros, havendo uma única hipótese para o critério número 4. Nós vamos começar agora o estudo mais importante, é a competência da justiça do trabalho em razão da matéria, que significa analisar o artigo 114 da Constituição Federal, artigo importantíssimo para quem atua na justiça do trabalho. A competência em razão da matéria é fixada pelo artigo 114 da Constituição Federal, que sofreu profundas alterações com a Emenda Constitucional 45 de 2004 e merece uma análise bastante aprofundada. Então, o caput, a cabeça do artigo 114, diz: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, 2 pontos. E aí vem o inciso mais importante, que é o inciso 1, e diz assim: as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e administração pública direta e indireta da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Então, pode voltar aqui para mim. Esta é uma profunda alteração, porque na redação anterior se falava nas relações entre trabalhadores e empregadores. O fato de usar a palavra empregador gerou uma interpretação restrita no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, se um sujeito da relação é empregador, o outro sujeito, embora chamado de trabalhador, só poderia ser o trabalhador empregado. Porque se este é empregador, este tem que ser empregado. Numa relação de trabalho autônomo, aquele que recebe o serviço do trabalho autônomo não é empregador. Portanto, o trabalho autônomo estaria fora da redação original do artigo 114, lá de 1988. Então, até a Emenda Constitucional 45 de 2004, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2005, a interpretação era que a Constituição definia a competência da Justiça do Trabalho com base numa relação de emprego. Nós estudamos, logo no começo do semestre passado, nós estudamos que emprego é um tipo de relação de trabalho, não é? E quando a Emenda Constitucional 45 de 2004 entrou em vigor em 1 de 1 de 2005, quando ela disse oriundas da relação de trabalho, ou seja, originárias numa relação de trabalho, ela altera substancialmente, porque ao invés de tratar de um tipo de relação de trabalho, que é a relação de emprego, ela passa a tratar de todas as relações de trabalho, e nós estudamos todas as relações de trabalho no semestre passado, são muitas. Então, há uma amplitude muito grande nesta nova redação, ok? Mas vejam, nem a redação original de 1988, nem a redação atual falam em verbas trabalhistas, pelo amor de Deus.
A competência da Justiça do Trabalho nunca foi pelo objeto, se o direito é trabalhista ou não, e sim pela relação jurídica, que de 88 até 2005 era uma relação de emprego e a partir de 2005 passou a ser uma relação de trabalho. Eu trago aqui para vocês um precedente de 1991. Eu não era nem juiz em 1991. Do Supremo Tribunal Federal, relator ministro Sepúlveda pertence. Eu vou fazer a leitura dessa decisão. Mas veja, 1991 são só 3 anos depois da Constituição Federal. 3 anos só depois da Constituição Federal. E o Supremo já disse isso que eu estou dizendo para vocês. Não importa se a solução da controvérsia exija a análise de direito civil. O que importa, disse o ministro na época, 1991, é que o conflito tenha sido originário numa relação de emprego. Nós vamos pegar esse entendimento e só vamos mudar relação de emprego para relação de trabalho, porque a Emenda Constitucional 45 assim estabeleceu. Então não importa que a solução do conflito seja de natureza civil, e sim que o conflito tem origem numa relação de trabalho. Vejam um caso que os senhores sabem muito bem, que é o caso de um acidente de trabalho com perda de capacidade laborativa. O fundamento da indenização é o artigo 950 do Código Civil, da pensão mensal. A responsabilidade do empregador, se é objetiva ou subjetiva, é o 927 do Código Civil. Mas quem julga é o juiz do trabalho, porque o acidente de trabalho aconteceu na relação de trabalho. Nessa mesma época, em 1991, eu ainda era advogado e no escritório nós tínhamos como clientes várias empresas de ônibus. E uma empresa de ônibus queria entrar com uma ação contra o seu motorista, seu empregado, porque ele havia causado um acidente de trânsito e ela fora obrigada a reparar a outra parte envolvida no acidente. Ela foi obrigada a indenizar o conserto e ela queria cobrar isso do motorista. E eu era o advogado da área ali, eles deram o problema para mim e eu entrei com a ação na Justiça do Trabalho. Os donos do escritório ficaram malucos. Antero, você é louco! Você entrou com uma reparação de dano decorrente de acidente de trânsito na Justiça do Trabalho. Falei, mas é na Justiça do Trabalho? Pois ele estava lá no exercício da condição de empregado, era assim que ele estava dirigindo, e é nessa condição que ele estava dirigindo que ele causou o acidente. Quase ficaram malucos, pois a ação foi processada, instruída e julgada na Justiça do Trabalho. Isso lá em 1990. Vejam essa ação, vejam esse leading case do Supremo Tribunal Federal de 1991. Vejam aqui, põe na tela. Olha, conflito de jurisdição 6959, julgamento em 22 de fevereiro de 1991. Justiça do Trabalho, competência, Constituição Federal, artigo 114. Ação de empregado contra empregador, visando a observação de condições negociais de promessa de contratar, formulada pela empresa em decorrência da relação de trabalho. Compete à Justiça do Trabalho julgar demanda de servidores do Banco do Brasil para compelir a empresa ao cumprimento de promessa de vender-lhes, em dadas condições de preço e modo de pagamento, apartamentos que, assentindo em transferir-se para Brasília, aqui viessem a ocupar por mais de 5 anos, permanecendo a seu serviço exclusivo e direto.
a determinação da competência do seu trabalho, não importa que dependa a solução da lide de questões de direito civil, mas sim, no caso, que a promessa de contratar, cujo alegado conteúdo é o fundamento do pedido, tenha sido feita em razão da relação de emprego, inserindo-se no contrato de trabalho. A única coisa que a gente vai mudar nesse precedente, que é de 1991, é que agora, em razão da relação de emprego, a gente vai substituir para em razão da relação de trabalho. É a única coisa que a gente vai mudar. Claro que em 1991, o Supremo julgou de acordo com a redação do artigo 114 da época. Hoje, o artigo 114 tem outra redação e ele fala de relação de trabalho. Mas olha que caso interessante, porque é uma promessa de compra e venda de imóvel que o empregador fez ao empregado. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nas minhas aulas eu não falo o nome de empresa. Não falo. Mas neste caso, o ministro colocou na ementa o nome do banco. E eu não tenho como, não dizer o nome do banco. Está dito, está no material. Mas não é do meu feitio, não é o meu estilo falar nome de empresa. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: a empresa prometeu ao empregado vender um apartamento. Promessa de compra e venda de imóvel. Mas ela fez isso atrelada a uma condição do contrato de trabalho, que era a aceitação de uma transferência para uma determinada localidade e a permanência a serviço exclusivo e direto nessa localidade por um determinado lapso de tempo. Portanto, a promessa de compra e venda de imóvel estava atrelada ao cumprimento de uma condição de trabalho, do contrato de trabalho. E aí o Supremo disse: isso aqui quem resolve é a Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho resolve promessa e compra e venda de imóvel. Por quê? Porque ela aconteceu inserida no contexto. Inserida no contexto. Ok? Então, este inciso 1, nós vamos estudar todos os outros, são 9. Mas este inciso 1, que é o mais importante, estabelece como critério de fixação da competência do seu trabalho o fato do conflito ter surgido numa relação de trabalho. Se o conflito surgiu numa relação de trabalho, então é da Justiça do Trabalho. Aí você vai dizer assim: Antero, então, o empregado furta o dinheiro do caixa do empregador. Furto ocorrido na relação de trabalho, portanto, o processo criminal desse furto tem que ser no seu trabalho? Não. Tenha atenção. O furto pode até acontecer numa relação de trabalho, mas a pretensão punitiva do Estado está numa relação jurídica entre o cidadão e o Estado. Veja que o empregador não tem pretensão punitiva pelo furto. A pretensão punitiva é do Estado. O titular exclusivo desse direito é o Ministério Público. Portanto, é uma relação jurídica diversa. O furto até aconteceu numa relação de trabalho, mas a relação jurídica em que ele se enquadra não é a relação de trabalho. É a relação que todos que estão aqui no território têm em relação ao Estado brasileiro de não praticar aqueles atos tipificados como crimes. Ok? Então vejam. O empregado sofre um acidente de trabalho e a convenção coletiva estabelece que o empregador tinha que fazer um seguro contra acidente de trabalho. E o empregador fez o seguro. O empregado sofre um acidente, ele entrega a apólice, o empregado vai até a seguradora e a seguradora, por uma razão qualquer, se nega a pagar. Aí algum mais distraído pode dizer assim:
Ah, então essa ação entre o empregado e a seguradora é no seu trabalho? Claro que não. Embora tenha havido um acidente de trabalho, o conflito está na relação securitária entre o empregado e a seguradora. A seguradora está discutindo cláusulas daquele contrato que não teriam sido cumpridas e que a desobrigam a pagar a indenização. Então é claro que isso não é no seu trabalho. Mas veja, a convenção coletiva obriga o empregador a fazer um seguro contra acidente do trabalho e o empregador não faz. E o empregado entra com uma ação contra o empregador para que ele pague o valor equivalente ao seguro. Opa, isso é no seu trabalho. Porque quando o empregador não faz, ele deixa de cumprir uma obrigação da convenção coletiva e, portanto, uma obrigação que está inserida na relação de trabalho. Perceberam a diferença? Então, o que é preciso para entender esse inciso primeiro, inciso 1, não se fala primeiro, inciso 1 do artigo 114, o que é preciso é compreender em que momento, em que relação jurídica o conflito está inserido. O que o inciso 1 do artigo 114 diz é que se o conflito for oriundo, originário, nascido numa relação de trabalho, então a competência deve ser o trabalho. Ok, pessoal? Nós estamos chegando ao nosso intervalo dessa aula de número 45. Eu vou então, 10 minutinhos de intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu te espero, até já.
Ok, pessoal, bem-vindos de volta do intervalo desta nossa aula de número 45, que é a terceira aula do módulo de Direito Processual. Estamos falando da competência material da Justiça do Trabalho. Começamos a analisar o artigo 114 da Constituição Federal, que o seu inciso 1, ou no seu inciso 1, tem a regra mais importante. Qual é a regra? A fixação da competência da Justiça do Trabalho pela relação jurídica de base. Isso é muito importante. Quando vocês tiverem a aula lá de petição inicial, o professor Rogério vai falar sobre a causa de pedir próxima, a causa de pedir remota, não é? Então, lá você vai verificar que na petição inicial, a parte indica, na causa de pedir próxima, a relação jurídica existente entre as partes conflitantes. Se esta relação jurídica for uma relação jurídica de trabalho, então a competência é da Justiça do Trabalho. Trouxe para vocês, antes do intervalo, um precedente do STF de 1991, em que, embora o pedido, o objeto do pedido, que então era a causa de pedir remota, que são os fatos, e o pedido fosse uma promessa de compra e venda de imóvel, o STF fixou a competência da Justiça do Trabalho, porque aquele conflito tinha surgido numa relação jurídica de base, que era uma relação de emprego, na época emprego, porque a redação do artigo 114 era a redação anterior. Desde 1/1/2005, essa redação foi alterada e agora, ao invés de emprego, a relação é de trabalho. O Antero, mas o que é trabalho? Bom, aí eu remeto você àquela aula que nós tivemos lá no semestre passado, quando eu fiz um quadro e coloquei lá em cima, trabalhador. E aí a gente dividiu empregados, não empregados, né? Empregados típicos, empregados CLT, empregados atípicos, não empregados, autônomo eventual, avulso, enfim. Trabalhador é a pessoa física, pessoa jurídica não é trabalhador. Trabalhador é a pessoa física que presta serviços à conta de outrem mediante uma determinada remuneração, um determinado pagamento. Nem todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Então, para ser empregado é preciso ser trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Por exemplo, o autônomo. O autônomo é trabalhador e não é empregado. Muito bem. Então, quando a emenda constitucional 45 de 2004, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2005, fixou esta regra, passou o entendimento de que todos os trabalhadores iriam para a Justiça do Trabalho e não apenas os trabalhadores empregados, não é? Mas, de imediato, né? Então vamos ver primeiro como foi essa alteração lá em janeiro de 2005. Vamos para o material aqui, né? Então, principais inovações em relação ao texto anterior, né? Estou aqui apanhando com a lousa. Principais: suprimiu a expressão empregador. Então a competência não é mais por sujeitos, e sim pelo objeto, que é a relação de trabalho, ok? Muito bem. Então, aí nós tivemos, a partir daí, duas modificações. Né? Relação de trabalho são todos os trabalhadores? São todos os trabalhadores. Entretanto, lá o Supremo Tribunal Federal, nesta ADIM 3395, não é? Decidiu que, por suspender qualquer interpretação do artigo 114, inciso 1, que pudesse incluir na competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre o poder público e seus servidores, a eles vinculados por típica ordem estatutária ou regime administrativo. Isso já em 27/1/2005, ou seja,
27 dias depois de entrar em vigor a emenda constitucional, o Supremo já estava suspendendo qualquer interpretação que pudesse dar ou conferir à Justiça do Trabalho competência para julgar as ações entre funcionário público e a administração pública. E no julgamento do mérito, o ministro César Peluso, que era o relator, assim decidiu. As causas entre o poder público e seus servidores estatutários, as ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho, não relação de trabalho, conceito estrito desta relação, feitos da competência da justiça comum, interpretação do artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal, introduzido pela emenda 45 de 2004. Então, o disposto no artigo 114, inciso 1, não abrange as causas instauradas entre o poder público e o servidor que esteja vinculado por relação jurídico-estatutária. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a relação que o servidor público estatutário tem com o Estado não é uma relação de trabalho, não pode ser considerada uma relação de trabalho e, portanto, não está abrangida no artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal. Esta é uma decisão proferida numa ação direta de inconstitucionalidade e os senhores sabem, as decisões nestas ações têm efeito erga omnes. Então, não interessa nem a gente discutir se o que o Supremo disse está certo ou está errado. Na minha modesta opinião, está equivocado. É claro que o servidor público estatutário não tem uma relação contratual com o poder público, não tem, mas que a relação é de trabalho, obviamente é de trabalho. É uma pessoa física prestando serviços à conta de outrem mediante pagamento. Isso é uma relação de trabalho, típica de relação de trabalho. Eu costumo dizer assim, você tem numa rua uma escola particular e uma escola municipal. Aqui na escola particular você tem a professora da segunda série do primário lecionando. Aqui em frente à escola municipal você tem a professora da segunda série lecionando. Estão fazendo exatamente a mesma coisa e o Supremo disse que esta professora que está na escola particular tem uma relação de trabalho e esta professora que está na escola municipal não tem. Isso me parece absolutamente equivocado. Mas não importa, foi esta a decisão que o Supremo tomou. Já em 27 de janeiro de 2005 houve uma liminar do então presidente do Supremo, na época, ministro Nelson Jobim, e depois, porque estava em recesso, o Supremo fica em recesso até dia 31 de janeiro, ele volta dia 1º de fevereiro. No recesso, quem decidiu foi o presidente. Ministro Nelson Jobim deu a liminar para dizer assim, por hora suspendo qualquer interpretação que possa considerar a relação do servidor público com a administração pública, o servidor público estatutário, como sendo uma relação de trabalho. E aí no mérito, que foi um ano depois, 1 ano e meio depois, aí já com o ministro César Peluso como relator, ele confirma, o Supremo confirma essa liminar e diz: relação de trabalho, o servidor público estatutário não tem, porque o regime dele é administrativo. Repito, é óbvio que o regime é administrativo, é óbvio que o regime não é contratual, mas dizer que o servidor público não tem uma relação de trabalho com a administração pública me parece muito, muito complicado. Mas, repito de novo, a decisão do Supremo tem efeito erga omnes, vale para todos, não adianta discutir. A ação do servidor público estatutário contra a administração pública direta, indireta, autárquica, fundacional, deve ser da justiça comum. Se for um ente público federal, na Justiça Federal. Se for um ente público estadual ou municipal, na Justiça Estadual. A Justiça do Trabalho tem competência, sim, para julgar
as ações do servidor público seletista com a administração pública externa e interna, União, Estados, município e Distrito Federal, desde que o regime seja CLT. Se o regime for CLT, então o Supremo diz, isto é uma relação de trabalho, logo a competência do seu trabalho. Mas se for um regime estatutário, o STF disse que não é uma relação de trabalho, que foi a maneira que o STF encontrou para justificar que os trabalhadores estatutários não fossem para o seu trabalho. Já que a Constituição diz que é toda relação de trabalho, então se encontrou uma maneira de tirar da justiça do trabalho, dizendo que isso não é uma relação de trabalho. Interessante que o STF não define no julgamento que relação é, né? Eu fico aqui imaginando se aquela professora da segunda série do primário na escola municipal está lá por hobby, né? Está lá por alguma outra coisa, que não seja para exercer a sua profissão e receber o seu pagamento por isso. Vou repetir, não é uma relação contratual? Óbvio que não é. É uma relação estatutária. Mas dizer que não é uma relação de trabalho, o que essa professora está fazendo lá? O que o atendente no balcão do fórum, quando você vai lá para ver um processo e ele te atende lá no fórum, o que ele está fazendo ali? Ele não está trabalhando? Evidente que ele está trabalhando, mas o Supremo diz que não. Que ele não está trabalhando, que não é uma relação de trabalho e, portanto, a competência não é da Justiça do Trabalho. Além desta exclusão, o Superior Tribunal de Justiça, eu não sei se os senhores sabem, mas o Superior Tribunal de Justiça é o tribunal que tem competência para julgar conflitos de competência entre juízes de estruturas diferentes. Então, sempre que um juiz do trabalho conflita com um juiz estadual ou com um juiz federal, quem julga este conflito de competência é o STJ. O STJ entendeu também que não é relação de trabalho aquela contratação do profissional liberal diretamente com o seu cliente. Então, quando o cliente procura um advogado, ele e contrata com o advogado a prestação de serviços, o advogado, o médico, o psicólogo, o dentista, o arquiteto, o engenheiro, não é? Sempre que o profissional liberal presta serviços diretamente ao usuário final, não é? Então, o STJ disse, isto não é uma relação de trabalho, isto é uma relação de consumo, de modo que esta relação cabe e deve caber à justiça comum. Logo no início, o TST chegou a ter jurisprudência dizendo que a ação do advogado com o seu cliente era da Justiça do Trabalho. Mas depois que o STJ tomou essa linha, o TST se alinhou ao posicionamento do STJ e começou a decidir que, de fato, a competência era da Justiça Comum. Se o TST tivesse entrado no conflito, não é? Um tribunal superior, aí a competência seria deslocada para o STF e o STF haveria de decidir se essa relação é uma relação de trabalho ou uma relação de consumo. Mas o TST não comprou essa briga, o TST, quando o STJ começou a julgar que a competência era da Justiça Comum, o TST passou a julgar que a competência era da Justiça Comum. Lembrando que o TST não se subordina ao STJ. Né? Então, se o TST tivesse conflitado e tivesse batido o pé, essa matéria teria que ir ao Supremo pela Constituição Federal. Quando um tribunal superior está envolvido no conflito de competência, então é o Supremo que decide. Mas o TST não bateu o pé. O TST disse, tá bom, é da Justiça Comum, então vamos deixar na Justiça Comum. E aí o STJ fez a súmula 363, que eu vou ler esta súmula aqui para vocês. Põe na tela aqui. Olha, compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. É claro que se a ação de cobrança é da Justiça Estadual, então todas as ações decorrentes desta relação contratual serão da Justiça Estadual. Se o advogado faz
um trabalho para o cliente e o cliente não paga os honorários, a súmula 363 diz que a contratação tem que ser discutida na Justiça Estadual. Ora, então o inverso também é verdadeiro. Se o cliente paga os honorários e o advogado não presta o serviço, uma eventual ação de indenização ou de devolução do valor pago também será na Justiça Estadual e não na Justiça do Trabalho. De modo que todas essas relações ou nas quais o profissional presta serviços diretamente ao usuário final, essa é a dica que eu deixo, né? Diretamente ao usuário final, então a competência é da Justiça Estadual, ok? Agora, se o cliente contrata um escritório de advocacia e o escritório de advocacia contrata o advogado, aí nós temos duas relações. A do cliente com o escritório, que é mesmo uma relação de consumo, porque o escritório não é trabalhador, o escritório é pessoa jurídica. E a relação do advogado com o escritório, que é uma relação de trabalho. Pode ou não ser relação de emprego, nós já estudamos isso, nós já tivemos aula para verificar se existem os elementos, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e a presença da pessoa física, não é? Lembram disso? Aí essa relação é uma relação de trabalho. Aí esta relação entre o advogado e o escritório é da Justiça do Trabalho indiscutivelmente. Agora, a relação do escritório com o cliente é da Justiça Comum, porque aí sim ela é mesmo uma relação de consumo. O que a súmula 363 trata é da relação direta. Então o cliente, ao invés de contratar um escritório, ele contrata um advogado, pessoa física. O STJ diz que este contrato não é um contrato de trabalho, é um contrato de consumo, não é? Protegido e regido pela lei do consumidor, pelas normas do consumidor, e, portanto, não se insere no artigo 114 da Constituição Federal, ok? Então, resumindo, há uma relação de trabalho, a competência da Justiça do Trabalho, exceções, funcionário público, que é o servidor público estatutário, porque o Supremo diz que não, em ADI, e o profissional liberal quando presta serviços diretamente ao cliente, porque o STJ disse na súmula 363 que também ali haveria uma relação de consumo. Agora, mais recentemente, precisamente agora, em agosto de 2019, não é? Então, há alguns meses atrás, o STJ proferiu uma decisão em relação ao Uber que causou um certo frisson na comunidade jurídica, porque o STJ teria, segundo comentários, teria dito que a relação do motorista de Uber com a Uber não seria uma relação de trabalho e, portanto, a competência seria da Justiça Comum. Bom, eu trouxe para vocês no material aqui, eu vou colocar aqui para vocês localizarem no material, mas eu não vou ler tudo. Está aqui no material, conflito negativo de competência, julgado agora em 28, aqui embaixo não estou conseguindo sublinhar, né? Está aqui o número do conflito de competência, 164544. E vocês poderão ler com calma. Mas o que acontece aqui é um pouco diferente do que foi divulgado na mídia, não é? O que o STJ diz é que a competência é determinada em função da natureza jurídica da pretensão, que decorre diretamente do pedido e da causa de pedir deduzidos em juízo. Esse é o dado relevante que vocês precisam ter neste julgamento. E, retornando para mim aqui, e isso está absolutamente correto.
né? Já aquele precedente do STF de 1991 dizia isso. O que se estabelece na competência é exatamente a existência da relação jurídica arguída na petição inicial, a chamada causa de pedir próxima, e o pedido que daí decorre. Muito bem, neste caso específico, os senhores vão ter oportunidade de estudar com calma, este processo específico, o trabalhador não pedia reconhecimento de vínculo de emprego e não pedia direitos de trabalhador. Este motorista pedia o direito de ser reincluído na plataforma, porque ele tinha sido excluído da plataforma, não é? Então, a relação jurídica que ele afirma existir na petição inicial é uma relação jurídica de natureza empresarial e não de natureza de trabalho. Então, o STJ diz, nesta circunstância e de acordo com esta causa de pedir, a competência da justiça comum, não é? Porque a justiça comum é que julga relações jurídicas de natureza empresarial. Em nenhum momento o STJ afirmou, pelo menos não nesta decisão, afirmou que todos os motoristas de Uber não têm relação de trabalho e que todos os motoristas de Uber devem ir para a justiça comum. Não, nós temos várias decisões da Justiça do Trabalho já reconhecendo o vínculo de emprego de motorista de Uber. Eu não estou aqui dizendo que tem, porque isso é mérito e isso não é matéria de hoje. Mas se a Justiça do Trabalho tem decisões reconhecendo, tem decisões não reconhecendo, mas tudo isso é mérito. Para ela dizer se é empregado ou não é empregado, primeiro é preciso que a Justiça do Trabalho seja competente para o julgamento do conflito entre o motorista de Uber e a Uber, não é? E quando eu falo motorista de Uber e a Uber, você pode generalizar, não é só essa empresa, não é? Todos os trabalhadores de aplicativos nós estamos falando. Aquele que entrega a comida, todos os outros trabalhadores que trabalham em aplicativos. Se eles quiserem discutir que a relação deles é uma relação de trabalho ou uma relação de emprego, eles vão discutir isso na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho é que tem competência para dizer se é ou não. Porque é a Justiça do Trabalho que discute as relações de trabalho no Brasil, de acordo com o artigo 114, inciso 1. E o STJ não desdisse isso. O STJ disse, e vocês poderão estudar aqui, então, todos os dados estão aqui no material. O número, quem julgou, quem foi o relator, é facinho de achar. Ele diz, neste processo, o autor não afirma a existência de uma relação de trabalho, mas de uma relação de natureza empresarial, como se dois empreendedores estivessem compartilhando uma plataforma digital. E se a lide é entre dois empreendedores, então a competência da justiça comum. Tá certo? Não tá errado, ok? Mas saiu na mídia, o STJ diz que motorista de Uber não é empregado e que a competência é da justiça comum. Ora, o STJ não poderia dizer que o motorista de Uber é ou não empregado, porque empregado é um tipo de trabalhador. E para dizer se ele é ou não um trabalhador ou um tipo de trabalhador, só quem pode fazer isso é a Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal. Não é? Então, se a Justiça do Trabalho firmar jurisprudência dizendo aqui não há relação de trabalho, aí sim as ações entre o motorista e a Uber seriam da justiça comum. Mas enquanto está se discutindo se há ou não relação de trabalho, só quem pode dizer isso é a Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal. Ok? Muito bem. Então, vamos lá fechar o inciso 1, que é o mais importante. O inciso 1 diz o quê? Todas as ações oriundas, originárias, nascidas de uma relação de trabalho, não é emprego, é trabalho,
Nós já estudamos o que é relação de trabalho. Então, qual é a regra? Toda relação de trabalho é da Justiça do Trabalho. O que o STF fez? Ele disse, o funcionário público não tem relação de trabalho com a administração pública, portanto, não está na Justiça do Trabalho. O que o STJ fez? Ele disse, o profissional liberal que presta serviços ao usuário final não tem relação de trabalho, e sim de consumo, e por isso não está na Justiça do Trabalho. Então, por entendimento jurisprudencial do STF e do STJ, não se considera a relação de trabalho o serviço prestado pelo servidor público em regime estatutário ou regime administrativo, ainda que de caráter temporário, excepcional, né? Porque estes, o STF diz que são da competência da justiça comum, porque não há relação de trabalho. E o profissional liberal que presta serviços ao usuário final. Ok? Ficou claro? Todos os outros trabalhadores vão discutir os seus direitos e as suas relações na Justiça do Trabalho. É isso que diz o inciso 1. Aí o inciso 2 muda de assunto. Agora a gente não fala mais de relação jurídica, a gente vai tratar de um fato. Vamos ver aqui, né? O inciso 2 diz, as ações que envolvam o exercício do direito de greve. Não é? Então, sempre que se for discutir se uma greve está ou não sendo exercida de modo lícito, a competência deveria ser da Justiça do Trabalho. Não só para julgar o chamado dissídio coletivo de greve, se vocês já estudaram no módulo de direito coletivo, mas também para julgar as ações correlatas à greve, como, por exemplo, as ações possessórias de interdito proibitório, reintegração de posse, reparação de danos causados durante a greve, etc, etc, etc. Então, senhores, vejam que nós estamos aqui com o inciso 2 ampliando bastante a competência da Justiça do Trabalho. Todas as ações que envolvam o exercício do direito de greve devem ser discutidas na Justiça do Trabalho. Entretanto, de novo, não é? A Justiça Comum decidiu que se a greve for de servidor público estatutário, então quem vai julgar, quem deve julgar isso é a Justiça Comum. Porque diz, ora, se no inciso 1 o Supremo excluiu os estatutários da Justiça do Trabalho, no inciso 2 a greve dos estatutários vem por consequência lógica. Eu não vou discutir esse assunto, não é? De fato, o Supremo tirou os servidores públicos estatutários. Portanto, a greve dos estatutários é mais coerente que fique na Justiça Comum. Para mim, o erro está em tirar os estatutários da Justiça do Trabalho, porque eles são trabalhadores e as suas greves são greves de trabalhadores. Mas já que o Supremo tirou, e é uma decisão erga omnes, é uma decisão que não se pode questionar, então é mais razoável que a greve destes trabalhadores fique com a Justiça, que pode julgar os direitos desses trabalhadores. Então, o inciso 2 que nós estamos analisando aqui não alcança a greve ou os movimentos paredistas. Então aí vai greve, operação padrão, né, dos servidores públicos estatutários. Então de vez em quando a gente vê aí na televisão que os policiais militares do estado tal estão fazendo greve, não é? Isso aí é lá na Justiça Estadual, é lá com eles lá, porque já que o Supremo tirou a relação dos policiais militares da Justiça do Trabalho, porque não seria uma relação de trabalho, não é? Então, a greve desses trabalhadores, que não podem ser chamados de trabalhadores, a greve desses servidores será discutida lá na Justiça Comum, ok? Mas tirando esta exceção, né, os movimentos que envolvam servidores públicos estatutários, então, os demais ações relativas à greve são de competência
da Justiça do Trabalho. Vamos prosseguir aqui, não é? O inciso 3, ele tem que ser lido com muita atenção e vocês vão verificar que eu coloquei duas cores diferentes, uma azul e uma vermelha. Por quê? Porque ele fixa duas competências diferentes. Ele diz assim, compete ao seu trabalho as ações sobre representação sindical. Essa é uma. As ações entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Aqui é outra, não é? Então, nós temos aqui, olha, embaixo eu pus na mesma cor para vocês entenderem. É a fixação de competência pelos sujeitos, vermelho, e também pelo objeto, que está em azul, não é? O STF, nesse conflito de competência 7221, de relatoria do ministro Marco Aurélio, ele decidiu assim, o inciso 3 tem duas competências diferentes. Ele tem a competência, a Justiça do Trabalho tem competência para julgar as ações sobre representação sindical, independentemente de quem são os sujeitos envolvidos nessas ações. E também tem a competência para julgar as ações entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores, independentemente de qual seja o objeto, não é? Então, é preciso ter esta visão. Lá no comecinho desta aula de competência, eu falei, no item 4, existe um caso de fixação da competência do seu trabalho pelos sujeitos, um único caso. Então, é em razão da matéria, é em razão da função e é em razão do local. E um caso em razão das pessoas. É este aqui, é a parte vermelha aqui do inciso 3. Aqui, a discussão não importa qual o objeto. Se dois sindicatos estão litigando um contra o outro, a competência do seu trabalho. Se o sindicato e um empregado estiverem litigando, a competência do seu trabalho. Se o sindicato e uma empresa estiverem litigando, a competência do seu trabalho. Então aqui a competência é fixada pelos sujeitos, ok? Muito bem. E na primeira parte, a parte azul, se houver uma... Aí é pelo objeto, é matéria. Se a ação versar sobre representação sindical, independentemente de quem sejam os sujeitos, a competência é da Justiça do Trabalho. Combinado, gente? Então, é assim que a gente deve interpretar o inciso 3, de acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal, quando julgou o conflito de competência aqui examinado. Combinado? Bom, muito bem. Vamos para o inciso 4, não é? O inciso 4 diz, os mandados de segurança, os habeas corpus e habeas datas, quando o ato jurisdicionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Bom, a primeira coisa que eu digo, que eu faço atenção a vocês, é que embora esteja na Constituição escrito jurisdição, nós vamos fazer a leitura de que está escrito aqui, matéria sujeita à sua competência, não é? Porque a gente sabe que existe uma diferença entre competência e jurisdição, não é? Então, quando o ato versar sobre a competência da Justiça do Trabalho, então os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, serão também na Justiça do Trabalho. Eu escrevi aqui, ó, achei que eu já tinha... né, autoexplicativo. Vamos observar que, por enquanto, a Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Então, o habeas corpus que está sendo referido aqui é o habeas corpus relativo à prisão do depositário infiel. Se algum juiz do trabalho, numa execução trabalhista, mandar prender o depositário infiel, então o habeas corpus será na Justiça do Trabalho, ok? Nós temos que verificar também com uma certa atenção que a partir da competência do inciso 7, que a gente ainda não chegou,
nós teremos a possibilidade de MS na primeira instância, MS lá na vara do trabalho, contra os atos da fiscalização do trabalho, né? Vamos lembrar que empregado público, diferentemente do servidor público, não tem MS contra o empregador, porque neste caso o empregador não é autoridade. O empregador não é autoridade. E para entrar com mandado de segurança, o impetrado tem que ser uma autoridade. Então, se o município de Piraporinha da Curva do Rio contrata os seus servidores pelo regime CLT, o prefeito não é autoridade. O prefeito é o empregador. E a ação é a ação de reclamação trabalhista, ok? Se for um servidor público estatutário, ele vai na justiça comum e, conforme o ato praticado pelo prefeito, ele pode pedir um mandado de segurança contra o ato do prefeito, porque lá o servidor público estatutário está num regime de sujeição à autoridade pública. O empregado público, CLT, não. Ele está sujeito, ele está num regime de sujeição, mas é uma sujeição contratual. Então, o prefeito é tão autoridade quanto é o diretor de uma empresa, não é? Então, não cabe mandado de segurança. Tem que entrar com a reclamação trabalhista e, se tiver urgência, fazer o pedido da tutela de urgência conforme o caso. Então, não dá para entrar com mandado de segurança contra empregador. Por quê? Porque a relação contratual é sempre uma relação de direito privado. Quando a administração pública contrata pelo regime da CLT, ela se despe da administração pública e assume a condição de uma entidade privada. E por isso perde a condição de autoridade, perde a possibilidade do mandado de segurança. Combinado? Mas pode ter mandado de segurança na vara do trabalho, sim. Só que lá no caso do item 7, que ainda não chegou, que são as ações de fiscalização, né? As ações decorrentes da fiscalização do governo sobre as empresas. E ali, se um fiscal, um delegado, alguém, alguma autoridade praticar um ato abusivo, a empresa pode sim entrar com MS contra a União, neste caso específico. Combinado? Mas o mais comum aqui é MS contra ato de juiz. O juiz do trabalho pratica um ato que a parte reclamante ou reclamado reputa violador de um direito líquido e certo, a parte vai ao tribunal com mandado de segurança. Essa é a situação mais comum, não é? Antero, você não falou de habeas data. Eu não falei de habeas data, por quê? Porque a previsão de habeas data aqui, ela está relacionada com a ideia que o legislador constituinte, derivado, né, legislador da reforma, tinha de que o funcionário público vinha para a Justiça do Trabalho, que quando ele escreveu trabalhador da administração pública direta e indireta, ele estava se referindo também ao servidor público. E o servidor público poderia, sim, eventualmente precisar de um habeas data contra o órgão administrativo a que ele estivesse vinculado. Como o Supremo entendeu que o servidor público estatutário não vem para o seu trabalho, nós ficamos sem nenhuma possibilidade concreta de haver um habeas data na Justiça do Trabalho. A questão estava relacionada, esse habeas data do item 4, com se entender que no item 1 havia previsão também para o servidor público estatutário, não é? E com a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, já 27 dias depois de entrada em vigor da emenda, né, já deu a liminar, dizendo não, funcionário público não vai para a Justiça do Trabalho, então esse habeas data ficou esvaziado, e é por isso que nós não temos aqui uma hipótese concreta de habeas data. Há projeto de lei para conceder à Justiça do Trabalho competência criminal. A gente vai falar disso no inciso 9. A gente ainda está no 4. No inciso 9 nós vamos falar da possibilidade de competência criminal para o seu trabalho. Eu realmente duvido bastante,
no cenário que a gente vive hoje no Brasil, que é um cenário, infelizmente, muito contrário à justiça do trabalho, eu tenho sérias dúvidas de que o Poder Executivo, ou mesmo o Poder Legislativo, tenha interesse em fazer esse projeto de lei ser aprovado e entrar em vigor. Mas, como eu não tenho bola de cristal, eu tenho a obrigação de dizer que o projeto de lei existe, está na Câmara dos Deputados, está arquivado lá, está parado, está na gaveta de alguém, não sei bem como é que está, mas está paradão lá. O fato é que se esse projeto viesse a ser aprovado, então esse habeas corpus que está previsto aqui no item 4 teria um alcance muito maior. Mas, por enquanto, o habeas corpus aqui é só de uma eventual prisão civil de depositário infiel, não é? O que não acontece porque o STF já, e nós vamos estudar isso na aula de execução, baixou uma súmula vinculante dizendo que não cabe a prisão civil do depositário infiel. Então, na prática, não se vê mais habeas corpus na Justiça do Trabalho. Antigamente, antes da súmula vinculante do STF, de vez em quando se via porque o juiz de primeiro grau mandava prender o depositário infiel e aí o depositário infiel manejava o habeas corpus no tribunal. Mas agora é uma hipótese muito mais teórica do que prática. E o habeas data nem teórica, porque com a retirada dos servidores estatutários não é possível existir um habeas data na Justiça do Trabalho. Ok? Vamos então agora para o inciso número 5. Vamos lá. Né? Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado apenas o disposto no artigo 102, inciso 1, letra O, da Constituição Federal. Não é? Da mesma forma, quando o conflito de competência envolve apenas autoridades judiciárias trabalhistas, a competência para a solução permanece interna corporis. Trata de uma competência já fixada em lei infraconstitucional, apenas elevada ao nível constitucional. Então, o que este inciso 5 trata é o seguinte: se eu tiver conflito de competência entre órgãos no exercício da competência trabalhista, então quem vai julgar esse conflito é a Justiça do Trabalho. E é muito simples. Se for entre dois juízes do mesmo TRT, é o TRT. Se for entre dois juízes de TRTs diferentes, é o TST. Se for entre um juiz de um TRT e um outro TRT, também é o TST. Não é? Muitas vezes acontece isso. Né? A parte entra com a ação, agora eu estou inventando, hein, gente, pelo amor de Deus, né? Não estou fazendo referência a nenhum caso real. Então a parte entra com uma ação lá em Belo Horizonte. O juiz de Belo Horizonte, ele decide que a competência é do juiz de São Paulo e manda para cá. Quando chega aqui, o juiz de São Paulo diz, não, essa ação é de competência de Belo Horizonte mesmo. Não é? Ele não pode devolver. Né? Então, o que ele tem que fazer? Suscitar conflito de competência. Como Belo Horizonte e São Paulo são de TRTs diferentes, então quem decide isso é o Tribunal Superior do Trabalho. Ok? Mas vamos imaginar que fosse aqui, ó, o juiz de São Paulo mandou para o juiz de São Bernardo. Aí chegou lá, o juiz de São Bernardo falou, não, isso aí é da capital mesmo. Como São Paulo e São Bernardo estão no mesmo TRT, que é a segunda região, aí quem julga é o TRT da segunda região. Ok? Combinado? Bom, muito bem. Vamos então agora para o inciso 6. Vamos lá. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Não é? Vejam, ao julgar o conflito de competência 7204, a Justiça do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações de danos morais e materiais decorrentes de acidente do trabalho, não é? Esse julgamento já foi posterior à emenda constitucional e posterior ao inciso 6. Esse inciso 6, eu tenho uma certa dificuldade de explicar para vocês. Por quê? O inciso 1 diz,
todas as ações originárias na relação de trabalho. Todas. Aí o inciso 6 diz as ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho. Aí você diz assim, Antero, mas isso já não estava no inciso 1? Já. Né? Então, é como se o inciso 1 dissesse assim, os torcedores de todos os times de São Paulo. E o inciso 6 dissesse, os corintianos também. Ora, mas os corintianos já não estavam no inciso 1? Já não eram todos os torcedores? Então por que o inciso 6 para falar só dos corintianos? Ou o inciso 1 falasse assim, todas as mulheres do Brasil. E o inciso 6 falasse assim, as loiras também. Ora, se são todas as mulheres, as loiras também. Percebem ou não? Então assim, o inciso 1 diz, todas as relações originárias da relação de trabalho. E o inciso 6 diz assim, as ações de dano moral e material originárias da relação de trabalho. Então, tecnicamente, não tem nenhum sentido a existência do inciso 6. Mas ainda assim é muito importante. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele insistia que as ações decorrentes de acidente de trabalho, dano moral e dano material decorrentes de acidente de trabalho, eram da justiça comum. Já na redação anterior da Constituição, era da Justiça do Trabalho, mas o TST dizia que era da Justiça Comum, o Supremo dizia que era da Justiça Comum. É da Justiça Comum, é da Justiça Comum, é da Justiça Comum. Então, o legislador, quando fez a reforma, ele fez um inciso específico para dizer ao STF, STF é da Justiça do Trabalho, isso aqui também. Então, embora do ponto de vista sistemático, o inciso 6 fosse totalmente desnecessário, do ponto de vista pedagógico, ele foi muito importante. Porque depois que entrou em vigor o inciso 6, o Supremo julgou o conflito de competência 7204 e falou, olha, então a partir de 1º de janeiro de 2005, passa a ser da Justiça do Trabalho por força do inciso 6. Depois, num julgamento lá na frente, em 2008 ou 2009, o Supremo ainda julgou assim, na verdade, a competência da Justiça do Trabalho é da Justiça do Trabalho desde 88. Ou seja, reconheceu que não foi o inciso 6 que atribuiu essa competência e que eles estavam errados até 2005. Mas, para evitar aí problemas de anulação de sentenças proferidas por juiz incompetente, o Supremo modula que a competência passou a ser da Justiça do Trabalho a partir de 1 de 2005, quando entrou em vigor o inciso 6. Então vejam que o inciso 6 é muito importante. Por quê? Porque ele serviu como um marco, um divisor de águas no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, a partir de 1 de 2005, todas as ações de dano material e dano moral decorrentes da relação de trabalho são na Justiça do Trabalho. Combinado, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui e terminando a aula 45 e a gente continua com competência na próxima aula. Até lá! Um abraço!